Olá, meus queridos amigos da Faculdade de Nova Serrana. Hoje é 19 de maio, terça-feira, dia da nossa aula de Humanidades. Aqui é o professor Emerson Cunha. Hoje nós vamos estudar um pouco, ou conhecer um pouco, o pensamento do sociólogo Émile Durkheim. Estamos estudando nesses dias alguns dos teóricos mais importantes da sociologia, principalmente no seu período de surgimento, né, de fundação, e entre esses teóricos destaca-se então Émile Durkheim. Então aí está, teóricos da sociologia, Émile Durkheim. A sociologia durkheimiana encontra pressupostos paralelos na biologia. Durkheim entende a sociedade como um organismo vivo. É nesse sentido que nós afirmamos que a sociologia dele tem paralelos com a biologia. Ou seja, para Durkheim, a sociedade é um organismo vivo ou a sociedade é um organismo formado por diversos órgãos e esses órgãos, eles são interdependentes. Esses órgãos, eles se comunicam, eles se ajudam, eles atuam juntos na formação e sustentação do organismo. É nesse sentido que afirmamos que a sociologia de Durkheim tem paralelos com a biologia, no sentido de se compreender, né, a sociedade como um organismo vivo, um organismo formado por diversos órgãos, que seriam, no caso, as diversas instituições. Nós já vimos o que são as instituições sociais, né, o Estado, a família, a igreja, a escola, o direito. Então, essas diversas instituições sociais seriam os órgãos que compõem o organismo vivo, que é a sociedade. Por ser considerado um organismo vivo, cada um dos órgãos sociais é interdependente dos outros. Então, conforme já disse, eles dependem uns dos outros, se ajudam mutuamente na sustentação do organismo vivo que é a sociedade. A divisão de trabalho nesta sociedade, ela gera o que chamamos de solidariedade social. Vejam que é bem diferente do pensamento de Karl Marx. Para Karl Marx, conforme nós vimos na aula anterior, a divisão de trabalho gera conflito. A divisão das funções profissionais gera um conflito entre a classe operária, por exemplo, e os donos, né, do capital, assim, digamos, no pensamento marxista. Já no pensamento durkheimiano, a divisão das funções profissionais gera a solidariedade. Cada órgão que compõe o organismo vivo social depende um do outro, e isso vai gerar a solidariedade social. A organização social, segundo o pensamento de Émile Durkheim, acontece então através da solidariedade. É a solidariedade que vai gerar o tecido social. A solidariedade é proveniente então da divisão do trabalho social, conforme já dissemos agora, não é? Porque a articulação ou a integração das diversas atividades necessárias para a produção de bens permite, né, ou propicia uma harmonia entre os indivíduos. Então, para se produzir bens para a sociedade, os diversos grupos, eles se articulam, os diversos órgãos sociais, eles se integram, e essa articulação dos grupos sociais, dos órgãos sociais, essa articulação permite, então, uma harmonia que vai gerar a solidariedade social que vai organizar a sociedade. A solidariedade social, ela pode ser de ordem mecânica ou orgânica. Importante isso no pensamento de Émile Durkheim, importante que nós tenhamos isso em mente. Solidariedade de ordem mecânica, solidariedade de ordem orgânica. O que seria então a solidariedade mecânica? É chamada também de sociedade mecânica.
ela ocorre naquilo que nós chamamos de sociedade simples. A sociedade simples é aquele tipo de sociedade não industrializado, aquele tipo de sociedade que o avanço tecnológico ainda não alcançou. É aquele tipo de sociedade que organiza o seu trabalho de modo manufatureiro, de modo artesanal, não industrializado, né, sem muita tecnologia. É isso, nesse tipo de sociedade chamamos de sociedade simples. Nelas ocorre a solidariedade mecânica. Mecânica. O que seria isso? A divisão de trabalho se daria a partir do sexo biológico. De novo aqui, um paralelismo da sociologia durkheimiana com a biologia. Já vimos um primeiro paralelismo, quando entendemos que a sociedade, no pensamento de Durkheim, é um organismo vivo. Agora, um novo paralelismo com a biologia. Para falar da solidariedade mecânica, nós aprendemos que na sociedade simples, a divisão de trabalho é feita a partir do sexo biológico, ou seja, na sociedade simples, o trabalho é dividido entre trabalho de homem, trabalho de mulher, ou trabalho feminino, trabalho masculino. Na sociedade marcada ainda pelo trabalho artesanal, pelo trabalho de manufatura, existe trabalho que é próprio para homem, trabalho que é próprio para mulher, trabalho feminino, trabalho masculino. Isso é o que se chama de solidariedade mecânica, porque essa divisão de trabalho, ela é naturalmente aceita, tranquilamente aceita. Por quê? Porque se fundamenta nos valores, se fundamenta nos costumes daquela sociedade. Então, não é assustador, não é estarrecedor que numa sociedade simples se diga, por exemplo, para ilustrar, limpar a casa é trabalho feminino, cuidar de crianças é trabalho de mulher, lavar a louça é trabalho da mulher, sair de casa, trabalhar fora, trazer para casa o sustento é o trabalho do homem. É mais ou menos isso que se fundamenta, ou que fundamenta a que nós chamamos de solidariedade mecânica, próprio da sociedade simples. E isso não assusta ninguém. Não assusta ninguém. Por quê? Porque isso está nos costumes da sociedade simples. Isso está nos valores da sociedade simples. Esses costumes, esses valores, essa tradição é que organiza a sociedade simples. E eles são transmitidos de modo que todos os indivíduos saibam quais são as condutas aceitas, qual é o modo de se comportar. Os indivíduos se identificam com a sociedade em que convivem através desses costumes, através dessa tradição, dessas práticas sociais. Aí se dá a solidariedade mecânica. A solidariedade orgânica, também chamada de sociedade orgânica, ela acontece nas sociedades que nós chamamos de complexas. Ao contrário da sociedade simples, a sociedade complexa é aquela atingida pela industrialização. Ao contrário da sociedade simples, a sociedade complexa é aquela atingida pelo avanço tecnológico. Nesse tipo de sociedade, a divisão do trabalho social não acontece mais levando-se em conta a distinção de gênero, masculino ou feminino. Não. Na solidariedade orgânica, própria das sociedades complexas, a divisão de trabalho acontece tendo como critério a competência, a habilidade, ou o critério é saber fazer. Se na sociedade, na solidariedade mecânica, o trabalho é dividido entre trabalho de homem e trabalho de mulher, e isso é costume, é tradição, aceito naturalmente porque está fundamentado nos costumes da sociedade simples, na sociedade orgânica, um mesmo trabalho pode ser desempenhado por um homem ou por uma mulher, o mesmo trabalho. Basta que o sujeito, seja homem ou mulher, saiba fazer, tenha competência e habilidade para aquilo. De modo que, na sociedade complexa, ensinar não é trabalho de homem ou de mulher. Ser professor
Ser professora é trabalho de quem sabe fazer, não é? Cozinhar não é trabalho de homem ou de mulher, é trabalho de quem sabe preparar a comida, seja homem ou seja mulher. De modo que na sociedade orgânica que se tem o cozinheiro e a cozinheira, o advogado e a advogada. Ou seja, a competência, a habilidade, o saber fazer é o critério para a divisão profissional, a divisão de trabalho na solidariedade orgânica. Ocorre nas sociedades mais complexas, conforme acabamos de dizer, né? A solidariedade orgânica ocorre nas sociedades mais industrializadas e a organização social é expressa não somente através dos costumes e das tradições, não, é expressa também através das leis, das normas jurídicas. Se na sociedade mecânica o que fundamenta a solidariedade mecânica são os costumes, né, são a tradição, na sociedade orgânica, além dos costumes e da tradição, se tem as normas jurídicas, se tem as leis. As sociedades complexas, para atender às inúmeras necessidades, apresentam intensas e diferenciadas divisões profissionais. Intensas e diferenciadas divisões profissionais. Vamos citar como exemplo aqui as turmas que temos aqui na nossa aula. Ciências contábeis, administração e direito. Cursos da nossa faculdade. Aqui nós formamos contadores, administradores e advogados. São divisões profissionais que se interrelacionam. Divisões profissionais que dialogam harmonicamente, gerando coesão social, gerando solidariedade. Então, vejam que as diferenciadas divisões profissionais no pensamento sociológico de Emile Durkheim gera a solidariedade, porque gera, na verdade, a coesão, a união da sociedade. E a coesão social ou a solidariedade social gerada pela interdependência das diversas ou das diferenciadas divisões profissionais contribuem para o funcionamento normal da sociedade. Né? A solidariedade social, a coesão social que é gerada pela interdependência entre as divisões profissionais favorecem a normalidade da sociedade. Um conceito importante na sociologia de Emile Durkheim é o chamado fato social. O que é fato social? Fato social é o objeto da sociologia. O objeto da sociologia. Se perguntarmos para Emile Durkheim o que estuda a sociologia, ele vai nos responder o fato social. O fato social é o objeto que a sociologia investiga. No pensamento durkheimiano, o fato social tem 3 características que são fundamentais e essenciais. Quais características são essas? A exterioridade, a coercitividade e a generalização. Vamos ver cada uma delas brevemente. A exterioridade, a coercitividade e a generalização. A exterioridade. Exterioridade é toda manifestação exterior ao indivíduo. Toda manifestação exterior ao indivíduo. O modo de pensar, o modo de agir, o comportamento de um determinado sujeito será sempre, se não determinado, pelo menos fortemente influenciado pelo meio social no qual ele nasce e vive. Ou seja, pelo meio social no qual ele é inserido. Por quê? Porque a sociedade é formada antes dele. A sociedade é formada antes do indivíduo. Quando o indivíduo nasce, ele já é inserido numa sociedade que tem já suas tradições, seus costumes, seu modo de se organizar e o modo de ser, de viver, de se comportar,
de agir, né, de pensar daquele indivíduo, será sempre, como disse, se não determinado, pelo menos fortemente influenciado por essas características sociais. Isso é o que se chama, então, de exterioridade. É toda manifestação que é exterior ao indivíduo, que é próprio da sociedade, uma vez que a sociedade é formada antes do indivíduo e se apresenta ao indivíduo como coisa. As formas de agir, de ser e de pensar do indivíduo estão estabelecidas externa e anteriormente a ele. Cada pessoa nasce em uma sociedade já estabelecida, conforme dissemos agora há pouco. Coercitividade. Coercitividade é a segunda característica do fato social. Se o indivíduo, ao ser inserido numa sociedade, não se adapta às suas leis, suas tradições, seus costumes, né? Não se adapta às suas formas de agir, de ser, de pensar, ele deve ser corrigido. Ele deve sofrer coerção. Isso é o que chamamos de coercitividade do fato social. É preciso, então, que o indivíduo se adapte, se adeque, se ajeite, né, ali às formas de agir da sociedade na qual ele está inserido. Se ele não se adequar, se ele não se ajeitar ali, ele deverá sofrer a coerção, ou ele deverá ser corrigido. Se não houver transgressão daquilo que já está estabelecido, a coerção não se manifestará. É claro, se o sujeito ele se adequou, se adaptou, né, às formas de agir, de ser da sociedade, ele não transgrediu nenhum padrão estabelecido, nenhuma norma, não transgrediu nenhum costume, nenhuma tradição, então a coerção não se manifestará, ou seja, ele não precisará ser corrigido. As formas de coerção podem ser mais brandas ou podem ser mais incisivas. Isso vai depender do tipo de sociedade. As formas de coerção mais brandas se fazem presente se alguma convenção social for violada. Convenção social. Vamos dar um exemplo, ou para ilustrar, apenas para ilustrar. Responder de modo mal educado aos próprios pais. Isso é proibido. Responder de modo mal educado, tratar de modo grosseiro aos próprios pais é algo proibido. Mas onde está dito que isso é proibido? Existe uma lei escrita? Existe um direito positivo que estabelece isso como proibido? Não, não existe. Mas é um costume, é uma tradição, é uma convenção social. Ou seja, é um costume, é uma tradição, uma convenção social que os pais devem ser respeitados, ou que os filhos devem tratar seus pais sempre com respeito, nunca respondendo ou nunca conversando de modo grosseiro. Se alguém transgride essa convenção social, pode sofrer uma coerção branda, Continuando no nosso exemplo, se trata de uma criança que responde mal educadamente seus pais, se se trata de uma criança que trata seus pais de modo grosseiro ou ríspido, vai sofrer uma coerção branda, vai ganhar um castigo, vai ser proibido de ver um programa de TV, vai ser proibido de brincar com colegas. São coerções, formas de coerção brandas, porque o que foi violado foi uma convenção social. Agora, se o indivíduo transgride alguma norma jurídica, transgride, desrespeita, desobedece uma lei que está estabelecida num código de leis, né, está padronizado num código de direito, nesse caso, a coerção será mais incisiva, será mais forte e proporcional ao delito, proporcional ao crime, ao erro cometido, ao crime ali praticado. Isso é o que nós chamamos de coercitividade do fato social. Cada tipo de sociedade exige um tipo de estrutura que mantenha em funcionamento a coerção. Então, a estrutura social
né? A estrutura de uma sociedade é que mantém em funcionamento a coerção. Assim, a proporcionalidade entre o delito, o crime, o erro e a coerção varia de sociedade para sociedade, né? Aqui podemos pensar, por exemplo, que o que em uma determinada sociedade pode ser considerado como um crime hediondo, merecendo uma coerção incisiva, em outro tipo de sociedade ou em outra estrutura social, pode não ser considerado crime e receber uma coerção, um tipo de coerção mais branda, né? Ou seja, a proporcionalidade entre o delito e a coerção, a proporção entre a falta cometida, o erro cometido e o tipo de correção que se recebe varia de sociedade para sociedade. Depende do tipo de estrutura que mantém em funcionamento a coerção. A coercitividade está diretamente vinculada à manutenção da organização social. Ou seja, um indivíduo que comete uma transgressão, que comete um crime, ele tem que ser corrigido, ele tem que sofrer a coerção, para quê? Para se manter a ordem social, para manter a ordem social, para manter a sociedade em seu estado normal. Para isso existe a coercitividade, ou ela está vinculada a isso, a essa manutenção da organização social. E, por último, a generalização, a terceira característica do fato social. A generalidade, ou generalização, como fato social, tem como referência o coletivo. Generalização trata da extensão do fato social, da extensão. A quem o fato social atinge, até onde ele chega, trata da extensão. Então, tem como referência o coletivo, pois está presente nos indivíduos em decorrência de estar presente na sociedade. Claro, um determinado fato social está presente nos indivíduos porque antes está presente na sociedade. Um fenômeno social não pode ser inserido no conceito de coletivo se este fenômeno não for comum a toda a sociedade. Aqui parece-me mais uma questão de lógica, não tem dificuldade de compreensão. Para se dizer que um determinado fato social, para se afirmar que um determinado fenômeno social, ele é coletivo, ele está inserido no conceito de coletivo, ele tem que ter uma grande ou ampla extensão, atingir a muita gente, tem que ser comum a toda a sociedade, ou pelo menos tem que atingir, alcançar, se estender a boa parte da sociedade. Senão não é chamado ou não pode ser inserido no conceito de fato coletivo, fenômeno coletivo. O fato normal, o fato social na sociologia durkheimiana pode ser classificado em fato normal e fato patológico. Então, estamos falando de fato social, falamos das três características fundamentais do fato social, as três características fundamentais e essenciais do fato social, que é a generalização, começando da última para a primeira falada, a generalização, a coercitividade e a exterioridade. Essas três são características fundamentais e essenciais do fato social. Além dessas três características, o fato social pode ser ainda qualificado como fato normal ou fato patológico. Fato social normal, fato social patológico. Durkheim classifica, então, como normais ou como patológicos os fatos sociais. A distinção entre normal e patológico implica a constituição de um tipo padrão, Ou seja, um fato social será considerado normal se ele está dentro dos padrões sociais estabelecidos, ou se ele está dentro da estrutura que uma sociedade suporta.
e será considerado fato social patológico se ele se extrapola a estrutura social ou padrão social estabelecido. Ou seja, Durkheim usa o recurso da quantificação estatística para se distinguir um fato social normal de um fato social patológico. Durkheim usa o recurso da quantificação, ele conta, né? Ele vai na via estatística. Vamos entender isso melhor. Um fato social normal. Quando que um fato social é considerado normal? Quando a taxa de determinado fato social se mantém em condições suportáveis pelas estruturas sociais. Então, o modo como uma sociedade se organiza, o modo como uma sociedade se estrutura, suporta um determinado fato social? Sim, suporta. Então, esse dado fato social é chamado de normal. Por quê? Porque ele é suportável pela estrutura social. O contrário é fato social patológico. Se um determinado fato social não é suportável pela estrutura social, se o modo como a sociedade se estrutura não suporta um determinado fato social, ele será denominado fato social patológico. A normalidade, nessa perspectiva de Emile Durkheim, se identifica então com o padrão, conforme eu disse, o padrão estabelecido pela sociedade. A estrutura social se identifica com o fato social é considerado normal. As normas formam o conjunto que padroniza o comportamento e as ações sociais. No entanto, se a taxa de determinado fato social ultrapassa o limite suportável por uma estrutura social, ele é considerado patológico. Então, se a sociedade, no modo como ela se organiza, no modo como ela se estrutura, não suporta um determinado fato social, aquele fato social será denominado por fato social patológico. A patologia social decorre, então, provém da impossibilidade de acomodação de todos os indivíduos às normas de conduta pré-estabelecidas. Quando não se pode acomodar todos os indivíduos num determinado padrão, quando não se pode acomodar todos os indivíduos numa determinada estrutura social, o fato social é considerado patológico. Então, meus amigos, são essas um pouco as ideias básicas do sociólogo Emile Durkheim. Deixei na plataforma da nossa faculdade um texto que nos ajuda a aprofundar no pensamento desse importante sociólogo. Convido a todos a acessarem a WebGIS, a plataforma da nossa faculdade, e lerem com atenção esse texto que aprofunda as reflexões que nós aqui apresentamos. Um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo, ou quem sabe na sala de aula presencialmente. Fiquem com Deus. Abraço.